A questão do SSA 3 2019 sobre função trigonométrica diz o seguinte: seja y igual a f de x, uma função real apresentada pelo gráfico a seguir. Então, a gente tem um gráfico aqui. Observe que esse gráfico a gente não tem muita certeza se é função seno, se é função cosseno. Por quê? Porque esse gráfico aqui, ele não tem uma definição se essa função aqui, ela é cortada nessa concavidade, como se fosse um espelho, que tem para a direita igual que tem para a esquerda. A gente não tem a definição se é uma função seno, por exemplo, se a troca, se ela deveria estar no eixo y, tocando nesse valor aqui, e aí ela foi transladada para um lado e para o outro. Observe que ela também não tem um certo padrão, assim, valor mínimo, valor máximo, porque essa parte aqui ela passou um pouquinho do que parece ser o nosso máximo 2. Certo? Mas aí também ele não deu nome a essa função, disse seja y igual a f de x, uma função real. É correto afirmar que a função y igual a f de x menos a, sendo a um valor maior que zero, apresentada no gráfico a seguir, representa que tipo de transformação original em relação a y, que é f de x. Então, quando eu olho para essa função aqui, e para essa função aqui dada, que tipo de transformação aconteceu? Então, observe que pelas alternativas a gente tem assim, ó, expansão. O que é uma expansão de uma função? É se ela ficou mais distante, o nosso período, ou se ele ficou mais perto. Ela é expandida quando a gente diminui o valor do valor de C para o nosso período. O nosso período fica maior. E ela é comprimida quando a gente aperta essa função, então o período ele fica menor, certo? Então, a expansão, eu peguei daqui para aqui e estiquei, ou apertei, ou contraí a minha função, aparentemente não, né? Aparentemente, essa função aqui não teve nenhuma expansão. Se eu olhar essa distância desse ponto menos 1 até esse ponto 5, essa distância aqui é de 6 casas. Então, se eu pegar esse ponto menos 2 até esse ponto 4, a distância aqui também é de 6 casas. Então, não teve nenhuma expansão. E aqui diz que é com relação ao eixo y. Então, olha que eu olhei essa expansão na horizontal, né? Então, se é com relação ao eixo y, eu tenho que olhar essa expansão na vertical. Então, observa que aqui ó, o nosso máximo parece ser 2, o mínimo menos 2. A distância daqui são 4 unidades. Aqui o máximo continua 2, o mínimo menos 2, então a distância continua sendo 4 unidades. Translação, que é translação? É se eu subir essa função ou descer essa função. Então, observa que o valor máximo está 2, o mínimo está menos 2. Quando eu venho para cá, o máximo está 2, o mínimo está menos 2. Então, uma função em relação à outra, ela não foi nem aumentada, nem subiu, nem diminuiu. Então, não teve translação. Aqui ele pergunta se teve contração segundo o fator A na direção do eixo Y. Então, se eu olhar na vertical aqui, essa função ela foi, por exemplo, amassada? Não, né? Ela não foi contraída, ela continua tendo a mesma amplitude. O máximo dessa é 2 e o mínimo menos 2. Aqui também o máximo é 2, o mínimo é menos 2. Se a gente calcular aquele velho valor de B, vai dar 2 para cá e 2 para cá. Então, não teve contração. Agora, ele pergunta se teve translação de A na direção do eixo X. Ou seja, essa função aqui, olhando para esse eixo X, ela mudou de posição, ela transladou de lugar. Então, observe que no eixo X, essa função tocava no 5. E aqui embaixo, ela tocou no 4. Então, se eu pegar essa função verde e colocar em cima dela, ela vai ter transladado uma unidade para a esquerda. Ela agora vai passar aqui no 4. Observa que aqui, passava no menos 1. E como ela andou uma unidade para a esquerda, ela agora está passando no menos 2. Então, aconteceu sim uma translação dessa roxinha para essa verde no eixo X. E na letra L, pergunta se teve uma expansão segundo o fator menos A na direção de X. Ou seja, a minha função ela ficou mais comprida, o período dela ficou maior. A gente vê que não, né? As propriedades elas foram mantidas daqui para cá, porém houve uma translação de uma unidade no eixo X. Então, a gente fica com a letra D. Conferindo a questão 20 aqui, o nosso gabarito,
SSA 2019, a nossa questão 20 é a letra D.